Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Livro de Números, capítulo 4 ao capítulo 6. E agora Deus manda levantar o censo dos levitas, né? Para que eles possam exercer o seu trabalho no tabernáculo. Lembrando que são 3 famílias, Coate, Merari e Gerson. E agora ele manda contar os coatitas e vai determinar qual é a função deles. É interessante, né? A organização. Tudo muito organizado. Nada sem um pingo de organização. O que a gente pode trazer para a nossa vida hoje são os dons espirituais, né? Que a igreja do Senhor, que é o tabernáculo do Deus vivo, deveria funcionar organizada. Deveria andar como o apóstolo Paulo instruiu a Tito e a Timóteo. Eu te convido a ler Tito, capítulo 1 e 2, Timóteo, capítulo 3, sobre o que Deus diz sobre os presbíteros, né, que são os pastores, os evangelistas, os mestres, os profetas, os missionários. Né? A palavra bispo, presbítero, ancião é a mesma. São homens de respeito. E ali está a qualificação deles. Então, era para a igreja funcionar dessa forma. Com decência, com ordem, cultuando, louvando a Deus, do qual Jesus seja o centro, como o centro desse povo é o tabernáculo, o centro da igreja deveria ser Cristo. E ali, cada um com a sua função, com a justa cooperação de cada parte, né? Leia Efésios 4, 8 em diante, efetua o seu crescimento em amor, o alicerce, a argamassa do amor. Então, em Efésios, capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus vem buscar uma noiva sem ruga, sem mácula, santa e sem defeito, lavada pela água da palavra. Então, o que nós estamos vendo em Números aí é Deus determinando, porque é Ele que determina. E a Bíblia diz também que os dons espirituais, leia 1 Coríntios capítulo 12 a 14, são muitos. Mas é Deus que dá conforme lhe apraz para serviço no corpo. Você não tem como fazer um pastor em um seminário. Um pastor é um dom, pastoreio é dom, um mestre, um evangelista, são dons que Deus dá, do qual a pessoa deve fazer um seminário para ler a Bíblia, conhecer mais da palavra, mas não adianta uma pessoa querer ser pastor sem receber o dom. O que nós temos visto hoje são escândalos de pessoas não capacitadas. Só para você ter uma ideia, aí ordena que o presbítero seja casado, marido de uma só mulher, que governe bem os da sua casa. Não pode ser separado, não pode ser solteiro. Aí fala também em Tito que não seja neófito. O que é neófito? Recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Então você está vendo aí que os coatitas tinham a função de carregar os objetos. Carregar a arca da aliança, depois que Arão, os seus filhos a cobrissem, né? O sumo sacerdote. Eles não poderiam olhar para os objetos. E ela colocada em varais e levadas nas costas. Essa família só era encarregada da arca, do candelabro, da mesa, do altar de incenso, e deveriam carregar em varais. Havia argolas com varais e eles seriam cobertos. E aí assim, quando fosse desmontar o tabernáculo, que a nuvem andava, né? Porque quando a nuvem andava, eles andavam. Essa família tinha esse encargo. E muitos na igreja têm que saber o dom espiritual, porque nem sabem o dom que tem para servir no corpo. Qual é o encargo, né? Escutam a palavra, mas não praticam a palavra, e nós temos que praticar a palavra. E você, depois de ter entregado a sua vida para Jesus, você deve se batizar, você deve ir para o joelho e orar a Deus para ver qual o dom que Ele te deu para serviço. O dom não é para você ser servido, é para você servir.
Você está vendo aí que eles serviam. Os levitas não tinham herança na terra, porque a herança deles é o Senhor. E nós também não. Não temos herança aqui, nós somos cidadãos do céu e a nossa herança é o Senhor. Mas nós estamos aqui a serviço dele, não é ele, é o nosso serviço. Deus é o general, estamos numa guerra espiritual por vidas humanas, por salvação, para arrancar pessoas das trevas para a luz. Então, os coatitas carregavam os objetos sagrados, depois que Arão cobrisse, o sumo sacerdote, Arão e seus filhos, eles iam carregar. Depois os de Gerson, os Merari e Gerson, a mesma coisa. Um era a função de desmontar o tabernáculo, carregar, e cada um com o seu papel, com a sua função específica, porque Deus é um Deus organizado. Hoje na igreja só tem pastor. Costuma a igreja ter mais pastor do que ovelha, porque uma das artimanhas de Satanás, é usar esses pastores para consagrar todo mundo a pastor. Porque aí você fica preso naquela denominação como pastor daquela denominação. E isso é um erro gravíssimo, e é os escândalos que estamos vendo, porque os pastores perderam a rédea, perderam o rumo, perderam o espírito. Então costuma a congregação ter mais pastor do que ovelha. E os levitas trabalhavam dos 20 aos 50 anos, 30 anos e aposentavam. Eles tinham encargo do serviço de 20 a 50. Você pode ver aí, que Deus ele estipula um prazo de trabalho para os levitas. E a igreja também deveria encostar os pastores velhos, jubilar, pagar um salário, pagar uma aposentadoria, e colocar homens qualificados, segundo Tito, capítulo 1 e 2, Timóteo, capítulo 3. Não qualquer um, não porque é rico virou pastor, não porque tem oratória virou pastor, não porque é famoso virou pastor, mas é porque tem o dom. Deveria ser assim. Infelizmente, a apostasia no nosso meio tomou uma proporção inimaginável. Quando eu me converti em 96, nunca imaginaria que eu entraria numa igreja toda preta, do qual as luzes seriam apagadas à noite para rodar um monte de canhão de luz e LED. Nunca. Me perdoe se as pessoas podem achar que eu estou julgando, mas isso não é julgamento, isso é uma questão de lógica, de inteligência. Você lê em 1 João capítulo 1, verso 5, diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Como que eu pinto a igreja toda de preto? Como que eu apago as luzes a ponto de você não conseguir nem abrir uma Bíblia para ler? Nós temos que ter um senso lógico, um senso de ridículo, um senso mínimo de autocrítica, porque senão, daqui a pouco, as igrejas vão virar pub, vão virar boate, igual aconteceu na Europa, nos Estados Unidos e em muitos lugares, na Austrália. Perderam o foco, perderam Mateus 28, 19 e 20. A pregação das boas novas do Evangelho, da mudança de caráter, do poder do Espírito para transformar pessoas de dentro para fora. Então mostra aí o trabalho dessas 3 famílias de levitas no tabernáculo, E Moisés faz o censo, e Deus fala que era para eles carregarem, os coatitas, a primeira família, mas não podia ver os objetos para que não morressem. Você tem que guardar isso, porque lá no livro de Reis, você vai ver que Davi vai ser responsável pela morte de um jovem, por não obedecer esse mandato que está escrito aí, Davi vai colocar a arca numa carroça, e a arca só poderia ser carregada nas costas pela tribo de Coate. Vamos então para o próximo capítulo. E agora Deus manda tirar para fora do arraial todo leproso, toda pessoa que tivesse fluxo, doença que pudesse contaminar as pessoas. Aquelas pessoas andariam fora do arraial, não dentro do arraial, contaminado, Já imaginou se essa onda pega, no nosso meio?
Quantas pessoas linguarudas que deveriam ser excluídas da igreja, porque a lepra, a língua, é uma das maiores lepras, né? Então a gente vê como que Deus fazia, porque Ele é santo, Ele falou, tira do meio, para que eu possa andar no meio de vocês. E hoje, o pior pecado, né, do nosso meio é esse. A Bíblia diz que Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. 6 coisas Ele aborrece, é a 7ª sua alma abomina. Então Ele fala, olhos altivos, língua mentirosas, coração que trama projetos iníquos, mãos que ferem pessoas inocentes, né? Testemunha falsa que profere mentira. E Ele vai falando, e o que Ele abomina é o que semeia contenda entre irmãos, a lepra. Então estou falando aí, ó, tira do meio, porque se não tirar, vai acabar com a congregação, né? As coisas vão rodando de boca em boca, e aquilo vai se transformar num tropeço enorme, e as pessoas vão perder aquilo que conquistaram, né? Vão ser contaminadas e vão apagar o Espírito Santo de Deus. Então a primeira ordem aí é tira para fora esses. Depois vem a lei de restituição, que se alguém tirar ou lesar, tem que pagar, devolver. Aliás, tem que arrepender, pedir perdão, devolver com a multa de 20%, 1/5, né? E depois fala a lei sobre... isso também é bem interessante, né? Chama a lei do adultério, né? Se um homem cismasse que a mulher dele tivesse deitado com outro homem, tinha que levar no sacerdote. O sacerdote pegaria o pó do santuário, misturaria e daria ela a beber e lançaria uma maldição sobre aquilo. E se ela tivesse cometido adultério, o ventre dela ia inchar e a barriga dela ia descair. Mas se ela não tivesse cometido, não ia acontecer nada. São algumas leis muito assim, que muitos rabinos não conseguem explicar o motivo. Né? Era uma maldição lançada. Mas uma coisa eu sei, o adultério é um pecado para a morte gravíssimo. Leia 1 Coríntios capítulo 6, verso 15 a 20. E em 1 João capítulo 5 fala que há pecados para a morte e pecados que não são para a morte. Porque o adultério funde o santuário de Deus com demônios, né? A pessoa que tem um relacionamento íntimo, ela se funde a outra pessoa. E os dois passam a ser uma só carne. Então, Moisés, Deus falou para o espírito de ciúmes, né? Que era para fazer o teste. Caso a mulher tivesse deitado com alguém, cometido adultério, o ventre dela ia inchar, a barriga dela ia descair, o ventre ia descair, né? E ela deveria morrer, né? Ficar numa situação terrível. Então hoje no nosso meio há muito adultério com os olhos. Irmãs que vão para a igreja como se fosse para uma balada gospel, né? Seminuas, usando as roupas mundanas, roupas do quais homossexuais criaram, né? E seguindo uma moda do qual o corpo dela é exposto como um pedaço de carne de açougue. E pior de tudo, dentro das igrejas, e muitas das vezes mulheres de pastores, né? E o povo achando lindo isso. O problema é um irmão que foi liberto do pecado, né? Às vezes da promiscuidade sexual dentro da igreja, sendo reativado nele o espírito, né, do desejo, da promiscuidade, e aí ele vai cometer adultério com os olhos. Então, eu fico imaginando se existisse uma lei dessa hoje. Jesus falou que se alguém olhar para uma mulher e desejar, ele cometeu adultério. Quantas pessoas iam inchar o ventre e descair a barriga, então? Né? E no próximo capítulo fala a lei do nazireado. Era de uma consagração a Deus, né? Você vai ver no livro de Atos, Paulo cumprindo esse voto de Nazireu, rapando, né?
a cabeça e oferecendo ali aquilo que manda a lei. Existia o voto de Nazireu e existiam os nazireus, né? Nazireus eram pessoas consagradas no ventre a Deus. E na Bíblia tem 3: Samuel, Sansão e João Batista. Todos 3 não podiam cortar o cabelo, né? Tinham uma cabeleira imensa. Agora, qualquer pessoa poderia fazer um voto durante um prazo determinado de Nazireu e depois cumprir todo esse ritual que está escrito aí, né? Era um voto de santificação ao Senhor. Então, se uma pessoa quisesse santificar o Senhor, fazia esse voto, chamado voto de Nazireu, e cumpriria as ofertas e todas as ordenanças, aquilo que Deus mandou, né? Hoje eu quero dizer, né, que o que Deus quer é um coração puro, é uma pessoa de mão limpa, que não aceita suborno, que não mente, que permanece no caminho estreito. O voto que você deve fazer é voto de santidade ao Senhor constantemente. Porque o nazireu, a presença do Espírito Santo dele, transformava ele num homem puro, um homem que não poderia beber nada, para você ter ideia, né? E é a nossa vida também, Jesus em nós devemos sempre ser santos como ele é santo, buscar essa santidade. Então assim termina o segundo dia do estudo do livro de Números. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, te proteja. Em nome de Jesus, fica na paz.